E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aqui à aula, né, de princípios básicos de massa molar. Eu peço para vocês também, como sempre, não se esquecerem, né, pega papel e caneta, vai acompanhando tudo que eu estiver falando por aqui e sempre que tiver alguma dúvida, anota. E lembre-se sempre de me procurar para a gente poder conversar e discutir, falar sobre o que eu estou abordando aqui agora. Vamos lá? Primeira coisa que eu queria começar a conversar com vocês sobre massa molar é da importância do controle da massa molar em diversos segmentos, né? Mas assim, tanto acadêmico quanto industrial. Agora, em se tratando de indústrias, né, a gente tem sim uma importância muito grande. O que vai acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensando lá no polipropileno, a gente vai poder produzir vários materiais compostos por polipropileno, vários produtos, né, à base de polipropileno. Cada produto vai ter uma demanda, né? O cliente vai exigir certas propriedades do polipropileno num dado produto diferentes das propriedades do polipropileno em outro produto. Com isso, para poder tentar atender esses nichos de mercado bem específicos, a indústria de síntese de materiais poliméricos, né, ela vai acabar produzindo vários tipos de polipropileno diferentes. E o que vai diferenciar nesses tipos de polipropileno diferentes, né? Que é o que a gente chama de grades, né? Diferentes grades de um dado polímero, diferentes grades de polipropileno. A diferença, basicamente, vai estar na massa molar e na distribuição da massa molar desse material polimérico. A gente vai ter aí a opção de comprar resinas poliméricas que apresentem tanto valores de índice de polidispersividade diferentes, quanto massa molar ponderal média e massa molar aritmética média, por exemplo, diferentes. O que vai acabar conferindo propriedades finais diferenciadas para cada produto. Aí, como um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a Braskem ela é uma empresa que produz essas resinas aqui no Brasil, né? É uma das maiores empresas no segmento de síntese de commodities poliméricas aqui no Brasil, e ela tem aí um range muito grande de opções de polipropileno, polietileno, enfim, vários polímeros aí disponíveis aqui no mercado nacional. Aí, se vocês entrarem no link do site da Braskem, né, vocês vão conseguir identificar essa variedade. Em alguns casos, pode chegar a centenas de opções, né? Aí, o que eu fiz aqui? Eu tentei buscar dois grades diferentes, né? Dois tipos de polipropileno diferentes para mostrar para vocês. E aí, há algumas perguntas que eu faço, né? Quais seriam as diferenças nas propriedades desses grades diferentes de polipropileno, esses diferentes tipos de polipropileno, né? E quais são essas relações do tipo estrutura-propriedades que vão permitir essas variações nessas propriedades? O grade que a Braskem nomeou de H203 do polipropileno, ele é muito empregado na produção de armários, injeção de eletrodoméstico, injeção de eletroportátil. E o grade HP500D, ele é mais empregado na produção de chapa, embalagem alimentícia, embalagem cosmética, fita de EQR, frascos, garrafas, perfis e tubos, né? Aí, se a gente entrar lá, né, no link da Braskem, a gente consegue baixar, né, fazer o download de algumas fichas técnicas, né, de uns datasheets que a própria empresa fornece sobre esses materiais poliméricos. Olhando esses datasheets, né, a gente vai perceber que o grade, né, o tipo de polipropileno H203, ele é mais indicado para processos de injeção, enquanto o grade HP500D é mais indicado para processos de extrusão sopro e de extrusão. Se a gente olhar as propriedades dos dois, a gente vai ver que aspectos como densidade, módulo de flexão secante a 1%, resistência à tração no escoamento, elas não variam significativamente uma em relação às outras, né? A propriedade que tem a maior variação que a gente pode perceber é o índice de fluidez, né? Que ele, para o caso do grade HP500D,
que ele é indicado para processos de extrusão, sopro e extrusão, ele vai apresentar um índice de fluidez aí por volta de 0,7 gramas por 10 minutos. Enquanto o grade indicado para processos de injeção, que é o H203, ele vai apresentar um índice de fluidez de 20 gramas a cada 10 minutos. O que isso quer dizer em termos de relação estrutura-propriedade aqui, né? Qual é o aspecto estrutural que está mudando nesses dois, molecular, né, a nível molecular, que está mudando nesses dois grades de polipropileno? Quimicamente eles são iguais, né? Compostos de moléculas compostas por átomos de carbono e hidrogênio. O que vai diferenciar, então, essas duas moléculas aqui e garantir essa diferença no índice de fluidez é exatamente a massa molar. E como que ela vai variar? Se a gente lembrar, o índice de fluidez ele é determinado através de uma norma técnica, né, específica. E no caso do polipropileno, como que funciona? A gente vai colocar os pellets, né, o polímero no estado sólido, dentro de um recipiente a 230 graus Celsius e aplicar através de um pistão uma carga, né, uma solicitação mecânica de 2,16 quilos, né? Então a gente vai tensionar ali esse material polimérico. Nessa temperatura aqui, o polipropileno de 230, o polipropileno se encontra fundido. Então o que eu vou ter então? O que eu vou ter nesse sistema? Esse recipiente aí ele vai ter um orifício, né, que vai permitir o escoamento desse polipropileno por ele estar fundido, e esse escoamento vai ocorrer devido à ação dessa tensão que está sendo aplicada, né, de 2,16 quilos ali, com auxílio de um pistão. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou medir a massa que vai conseguir escoar por esse meu sistema aqui e durante 10 minutos e anotar. Quando eu tenho sistemas que eu tenho uma baixa capacidade de escoamento, né, o material polimérico se encontra muito viscoso, né, aí ele vai apresentar um valor baixo do índice de fluidez. Então, aqui no caso, a gente teria o grade HP500D, como um valor de 0,7 gramas a cada 10 minutos, quando comparado ao grade H203 de 20 gramas a cada 10 minutos. A relação vai ser a seguinte: quanto maior a massa molar polimérica, mais dificuldade, maior resistência ao fluxo eu vou ter nesse processo de escoamento do material polimérico, considerando as mesmas condições, que é o quê? Nesse caso aqui nosso, 230 graus Celsius e uma tensão de 2,16 quilos. Então, se eu tenho uma maior resistência ao fluxo, devido ao aumento da massa molar, eu vou ter uma maior quantidade de massa que vai conseguir escoar por um dado orifício, né? Que aqui no caso foi 0,7. E aí por que quando eu aumento a massa molar polimérica, isso aqui acaba ocasionando essa variação do índice de fluidez? A Braskem acaba sugerindo diferentes rotas de processamento desse material polimérico. O que vai acontecer? Os processos de injeção eles vão exigir, né, resinas poliméricas, grades poliméricos que tenham uma maior capacidade de escoamento para eles poderem escoar no interior dos canais e com isso preencher todo o espaço do meu molde e conseguir obter peças poliméricas aí com geometrias mais detalhadas. Agora, em processos de extrusão, eu não tenho essa necessidade, né? Na verdade, uma viscosidade maior vai até permitir que eu tenha um filamento e uma estabilidade maior do meu sistema durante o processo de extrusão. Por isso que, dependendo do tipo de processamento, né, eu vou ter uma demanda por uma propriedade específica, que no caso aqui é o índice de fluidez, e a indústria usa bastante esse índice de fluidez por ele ser uma medida fácil de ser obtida experimentalmente, e o equipamento que a gente usa para determinar o índice de fluidez, que é o plastômetro, né, ele é relativamente, quando comparado com outros equipamentos, um pouco mais barato. Então ele se torna mais alcançável, né, mais palpável para o setor produtivo aí,
fazer essas análises. E aí, com isso, então, essa propriedade aqui ela vai ter uma relação direta com a minha massa molar. E aí, no caso da Braskem, ela consegue alcançar esses valores de índice de fluidez através do controle da massa molar e da distribuição de massa molar, né, que também é um aspecto muito importante, o índice de polidispersividade, que é obtido durante as rotas de síntese de materiais poliméricos, né? Vocês podem ver um pouquinho mais sobre introdução à síntese de materiais poliméricos na nossa discussão sobre síntese, né? E aí, qual que é a proposta nossa nessas aulas que vão se seguir agora? A ideia é apresentar várias técnicas, várias possibilidades que a gente pode empregar para determinar a massa molar de um material polimérico, né? A gente vai ver que tem várias opções aí para se determinar essa massa molar polimérica. Inclusive, a minha proposta nem é apresentar todas as técnicas de determinação de massa molar. Eu vou apresentar algumas, né? E a gente vai tentar trabalhar um pouco com elas, fazer... a minha sugestão é que vocês façam exercícios para poder fixar os conceitos e aprender, né, na prática, a determinar a massa molar de um material polimérico. E aí, para isso, eu vou dividir em três bate-papos nossos aqui, né, 3 aulas nossas. Nessa primeira, eu vou discutir algumas técnicas que envolvem osmometria, né? Eu vou apresentar a técnica de osmometria para determinação de massa molar polimérica. Nas aulas que vierem seguinte, né, a seguir, eu vou apresentar a abordagem que envolve determinação de massa molar polimérica usando grupos terminais de cadeia, né? E também a abordagem que usa espalhamento de luz, né? Que é uma técnica física para poder determinar a massa molar polimérica. E numa terceira etapa, eu vou apresentar mais 3 técnicas: a técnica de ultracentrifugação, a técnica de cromatografia e a técnica de viscosimetria. Então, dando início, né, à abordagem sobre osmometria, a ideia da discussão aqui agora é que eu vou apresentar alguns conceitos envolvendo propriedades coligativas, né, que estão relacionadas à massa molar polimérica, a soluções poliméricas, e com isso conseguir determinar a massa molar do meu polímero em solução, né? Para fazer isso, eu gosto sempre de iniciar com uma pergunta, né? Uma pergunta que, na verdade, vai conduzir, eu acredito que, a nossa discussão hoje inteira. A pergunta seria: num sistema envolvendo soluções poliméricas ideais, né? Aí eu quero que vocês façam um exercício aí de refletir, com base nos conceitos de físico-química, no que é uma solução ideal, né? Vão pensando aí se vocês conseguem resgatar na memória o conceito de uma solução ideal, lá da fisicoquímica. E aí, a pergunta vai ser: numa solução ideal, existe, né, se é que existe, uma relação entre o potencial químico do solvente e a massa molar de um polímero? Eu consigo encontrar uma expressão que relacione o potencial químico do meu solvente com a massa molar de um polímero, né? Essa eu acho que é a grande pergunta da nossa aula de hoje, né? Que é a pergunta que eu vou tentar trabalhar daqui para frente. Para poder pensar sobre isso, então vamos lá, resgatando, como eu falei para vocês, na aula, com base nos conceitos de físico-química, o que seria uma solução ideal, né? Quais são algumas das características importantes para uma solução ideal? Bem, primeiro, a ideia de se determinar a massa molar polimérica por osmometria, isso vai valer para basicamente todas as outras técnicas de determinação de massa molar, ela envolve o preparo de soluções poliméricas que seriam ditas como ideais, né? O que seria, então, qual que é a exigência inicial aqui? Se vocês lembrarem, as soluções ideais, aí eu não estou me referindo somente às poliméricas, soluções no geral. As soluções ideais, elas vão ser soluções onde, por exemplo, o efeito do volume de mistura e da entalpia do meu sistema de mistura, da entalpia de mistura, né, é igual a 0, né?
Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer é que as quantidades parciais molares, como volume parcial molar e entalpia parcial molar do meu sistema, são constantes, né? Para que eu não tenha essa variação no meu volume de mistura e na minha entalpia de mistura. E o que quer dizer isso, né, na prática? Em que condições, né, quais soluções vão apresentar essa exigência, né, onde eu tenho que o meu volume de mistura, né, a variação do meu volume de mistura, seja igual a zero, ou seja, o meu volume parcial molar é constante. Bem, vamos pensar aqui. Eu vou usar um exemplo onde eu tenho duas moléculas de baixa massa molar, até para poder ficar algo um pouco mais palpável para vocês pensarem num primeiro momento, né? Vamos pensar que eu tenho lá, vamos pensar aí, 1.000 litros de água e eu tenho, e vou adicionar etanol nesses meus 1.000 litros de água. O que vocês podem perceber nesse caso, né? Se eu pegar lá esses 1.000 litros de água e adicionar 1 ml de etanol, eu vou ter um sistema onde a mistura vai ser dada, né, o meu volume final lá vai ser dado pela soma, né, essa regra aditiva química básica, né, onde eu vou ter que o meu volume final vai ser igual ao volume da água, né, a contribuição do volume da água vezes a fração molar da água no meu sistema, mais o volume do etanol vezes a fração molar do etanol no meu sistema, né? Fração molar, número de mols da minha substância dividido pelo número de interesse dividido pelo número de mols total que eu tenho no meu sistema. E aí, com isso, então, o que eu consigo ver? Que quando eu adiciono pouca quantidade de etanol na água, essa regra consegue ser válida, né? Eu não tenho muitos efeitos das interações entre as moléculas da água e as moléculas de etanol. É como se as interações fossem todas constantes. Quando eu falo nessa condição onde não existe interação preferencial, então eu estou querendo dizer que para as moléculas de água, tanto faz a molécula de etanol, e para a molécula de etanol, tanto faz as moléculas de água, eles interagem de forma idêntica, né? Eles têm interações igualitárias lá entre si. Isso faz com que essa regra aditiva da química seja válida. Agora, isso vocês podem ver até na prática, né? Não precisa pegar 1.000 litros de água, pode pegar bem menos, só fazer a proporção. Vocês vão perceber que é válido só quando eu adiciono pouca quantidade de soluto no interior de um solvente, né? Com essas soluções onde eu tenho baixa concentração de soluto. Aí essa aí, então, na prática, seria uma exigência para que eu tenha uma solução ideal. E aí, com isso também, a gente pode imaginar que valeria para soluções poliméricas ideais também. Agora, quando eu começo a pegar lá, vamos pensar aí, 1 litro de água e 1 litro de etanol, aí o volume final já não vai ser mais ser válido por essa regra aditiva química básica, né? Onde eu vou simplesmente multiplicar a contribuição dos volumes de soluto e solvente pelas frações molares respectivas de cada um deles, né? Agora, e por que isso passa a não ser mais válido? Porque agora eu passo a ter interações entre as moléculas de água e de etanol numa intensidade que não pode ser mais desprezível. Quando eu estou falando que essas interações não são mais desprezíveis, é que agora eu tenho que levar em consideração essas interações entre as moléculas na minha solução, entre as moléculas de solvente e de soluto. O que eu estou querendo dizer é que agora a variação de entalpia de mistura minha não pode ser mais considerada igual a zero. Eu tenho um valor significativo. E quando eu falo interação, eu não estou querendo dizer que essa interação necessariamente está envolvendo forças atrativas. Pode ser forças repulsivas também. Então, eu posso ter interações do tipo atrativas ou do tipo repulsivas, só que agora, o que vai acontecer?
essas interações começam a alcançar um valor que eu não posso mais desconsiderar. E aí, com isso, então, a minha entalpia parcial molar, por exemplo, não é mais constante, ela vai variar no meu sistema de mistura, durante o processo de mistura. E aí, eu passo a ter um desvio da idealidade, né? E aí, pensando então com isso, qual é a exigência inicial para se preparar uma solução polimérica ideal que a gente pode pensar, né? A exigência é que as soluções poliméricas nas soluções poliméricas diluídas, o volume parcial molar do solvente tem que se aproximar do volume do solvente puro, né? E o que isso iria representar para nós nessa regra aditiva química básica, né? Essa regra aditiva de propriedade aqui da química básica. Ela iria mostrar para nós que, se eu considerar que a fração molar do solvente está tendendo a 1, ou seja, a 100%, eu tenho basicamente só solvente no meu sistema, e a fração molar do meu polímero, o número de moléculas de polímero no meu sistema está tendendo a 0, eu vou ter o quê? Que o volume final meu de mistura vai ser basicamente o volume do solvente, né? Ele não tem mais efeito o polímero, o volume das macromoléculas poliméricas não vai impactar no volume final do meu sistema. A única contribuição significativa é, de fato, o volume parcial molar do meu solvente, né? Aí, essa seria uma definição de soluções ideais, e é um ponto muito importante, né? Eu acho que é um ponto que, durante a determinação de massa molar, a gente tem que levar em consideração, que é essa questão da solução se encontrar diluída, é uma exigência, né? Então, vamos pensar lá experimentalmente, se você for determinar a massa molar no laboratório, durante a sua carreira, enfim, e tentar produzir soluções que não se encontrem na condição diluída, você já está descumprindo um início do nosso contrato que a gente está firmando aqui agora para determinação de massa molar, que é a exigência da solução polimérica se encontrar diluída, para que aí sim toda a teoria que a gente vai discutir hoje tenha validade. Eu acho que esse é o primeiro ponto que vocês têm que perceber e ter atenção durante a carreira, né, na hora de buscar determinar a massa molar de um material polimérico. Aí, continuando aqui nas nossas regras que a gente vai tentar estabelecer para poder chegar num valor da massa molar por osmometria, e aí, quando eu falo osmometria, né, eu estou me referindo a uma propriedade coligativa, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? O que vai acontecer? Eu posso também definir uma solução polimérica diluída ideal através do potencial químico, né? Então, eu vou ter uma equação diferencial que relaciona o potencial químico dos componentes do meu sistema com a constante dos gases, a temperatura e a fração molar de cada um desses componentes, né? Então, eu teria, isso aí seria aí uma primeira equação que a gente pode pensar a partir dessa nossa discussão, onde eu teria que dμi seria igual a R, que é a constante dos gases, T, temperatura, Ln de xi, sendo xi a fração molar, e o μi seria o meu potencial químico, né? Aí, só lembrando, eu acho que aqui todo mundo já sabe, né? Mas eu acredito que recordar é viver, então vale a pena sempre relembrar alguns pontos lá da fisicoquímica, que eu acho que são a base da nossa discussão. O potencial químico, o que seria o potencial químico, né? Ele envolve a energia durante o processo meu de mistura do meu soluto no meu solvente, lembrando que o meu soluto aqui é a macromolécula polimérica, né, as cadeias poliméricas que eu tenho. Aí então o potencial químico ele vai ser essa energia que pode ser liberada ou absorvida durante esse meu processo de mistura, durante o meu preparo da minha solução polimérica, né? Quando eu coloco as minhas macromoléculas em solução, eu vou ter um processo onde eu vou absorver energia ou liberar energia devido a essas interações entre as moléculas poliméricas e as moléculas de solvente, né? Isso que seria o potencial químico, né? Que também pode ser indicado como energia livre parcial molar do meu sistema.
beleza? E aí, se eu resolver essa equação diferencial que eu apresentei, né, eu teria uma relação entre o potencial químico da minha solução, o potencial químico padrão do meu solvente puro, né, e eu teria a minha fração molar de cada um do meu solvente, por exemplo, né? Isso aí seria uma equação 2. Se eu entender que a fração molar do meu solvente, né, que é o Xi, tende a 1, então a gente vai ter que, para uma solução polimérica diluída, e aí aqui mais uma vez, reforçando a exigência da solução polimérica estar diluída durante o processo de determinação de massa molar, eu posso associar, né, esse meu potencial químico com a minha energia livre de Gibbs do solvente no equilíbrio, né? Então eu vou poder relacionar esse meu potencial químico com a energia livre de Gibbs do meu solvente no equilíbrio. Qual que é a vantagem disso, né? De eu apresentar essa relação aqui, né? Dizer que eu vou ter essa igualdade aqui. A vantagem é que a energia livre de Gibbs do meu solvente no equilíbrio, ela é uma grandeza bem mais fácil de ser encontrada, né, do que o potencial químico. E aí, fazendo uma relação, vamos imaginar lá, né, se eu imaginar a relação das frações molares do meu sistema, né, vamos supor que eu tenho, então, somente na minha solução o meu solvente e o meu soluto sendo meu material polimérico. Se eu supor isso, a soma das frações molares, tanto do solvente quanto do polímero, vai ser igual a 1, que seria o 100% das moléculas do meu sistema, né? Concordam? Agora tem um ponto importante aqui também, que eu acho que é uma segunda exigência que vai chamar a atenção para vocês durante as etapas de determinação de massa molar, né? De forma experimental. Qual que é o ponto que eu estou chamando aqui? Apesar dessa relação ser muito simples, mas ela chama atenção para um ponto muito importante. As equações que a gente está determinando agora, então vamos lembrar aqui, ela está se referindo a soluções poliméricas diluídas, então elas têm que se encontrar no regime diluído, soluções poliméricas concentradas, semi-concentradas, semi-diluídas, né? Nenhuma delas teria validade no uso dessas equações. Vão ser condições de contorno aí que a gente vai ter que impor para poder aplicar essas equações aqui. E aqui, nessa equação aqui, a gente tem uma segunda condição aqui muito importante, que é o quê? Eu estou considerando que o meu sistema só possui duas moléculas, né? Dois componentes. Eu estou supondo dois tipos de moléculas, ou seja, só dois componentes. Eu estou dizendo que o meu sistema só tem o solvente e o material polimérico. Isso aqui, experimentalmente, está mostrando que você tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um preciosismo no preparo da sua solução para a determinação de massa molar. Se você preparar uma solução e tiver uma impureza ali, essa impureza, além de gerar um erro experimental, ela não está sendo contemplada aqui, ó, no equacionamento, porque a gente já está supondo que só existem dois componentes, e vocês vão perceber que isso vai ser bem importante durante a continuidade da determinação dessa relação entre potencial químico da minha solução, do meu solvente, e massa molar polimérica. Isso aí é imprescindível. E aí, se a gente supor lá, né, o subíndice aqui 1, sempre eu vou me referir a ele como sendo solvente, e o subíndice 2 como sendo meu soluto, né, para facilitar. E aí eu posso só fazer essas relações matemáticas aqui, né? Se eu tenho que a soma das frações molares vai ser igual a 1, então a fração molar do meu solvente vai ser igual a 1 menos a fração molar do meu material polimérico, né, X2. E aí eu posso aplicar ln dos dois lados, né, então eu teria que o ln da fração molar do meu solvente seria igual a ln de 1 menos fração molar do meu polímero,
Se eu lembrar, essa relação aqui, ela é exatamente a relação que a gente consegue obter através da resolução da série de potências de Maclaurin, né? E aí, isso aqui é um ponto muito importante também que eu quero que vocês frisem, né? Essa relação dessa série de potências de Maclaurin aqui. Se eu pegar essas relações que eu venho apresentando para vocês, tanto a relação da energia livre com o potencial químico, né, a energia livre do meu sistema com o potencial químico e essa série de potências de Maclaurin e substituir essas duas relações naquela equação que vai relacionar para mim o potencial químico com a fração molar, né, do meu solvente, ou seja, X1, que condição que eu vou chegar então, né? Vou resolvendo isso aqui, eu vou chegar numa equação 3 que relaciona o meu potencial químico com a energia livre padrão do meu solvente, menos a constante dos gases vezes a temperatura, isso aqui tudo multiplicando a série de potências de Maclaurin, né? Aí aqui eu já teria, né, de certa forma, uma relação entre o meu potencial químico, né? A relação entre o meu potencial químico aqui e a massa molar polimérica. Você fala assim, mas onde é que está a massa molar polimérica nessa equação 3, né? Quando eu falo aqui em fração molar, né? Lembrando, a gente pode lembrar lá que existe uma relação de fração molar com molaridade, né? Com número de mols. E aí, com isso, então, eu vou conseguir, através dessas transformações aí, chegar na massa molar polimérica aqui nessa minha equação 3 aqui, né? Para isso, é só a gente lembrar que a concentração molar do meu soluto, né, ela vai ser igual ao número de mols do meu soluto vezes a concentração molar do meu soluto. Então, eu tenho que, repetindo, a concentração em massa do meu soluto vai ser igual ao número de mols do meu soluto vezes a concentração molar do meu soluto, M2. Aqui eu fiz só uma análise dimensional para vocês verem que tá ok, né? Concentração em massa do meu soluto, eu posso expressar ela em gramas por litro, número de mols, mols por litro, né? Aqui, então estou dando molaridade aqui, e massa molar, gramas por mol aqui, né? Se eu mexer nessa relação, eu vou ter que a concentração molar do meu polímero, né, do meu soluto, vai ser igual à concentração em massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto, que é o material polimérico. E aí aqui, onde é que vai entrar agora a massa molar nessa minha equação 3? Se eu tenho o N2 aqui agora como apresentando essa relação de concentração em massa, que inclusive é algo relativamente fácil de ser medido, porque se é eu que estou preparando a solução polimérica, eu vou saber quanto de massa que eu pesei para poder incorporar naquele solvente, né, para preparar aquela solução. E aí, se eu tenho a relação que X2, né, a fração molar do meu polímero é igual a N2, número de mols do meu polímero, dividido por N1 mais N2, que seria uma relação D, eu vou conseguir com isso, então, aplicando essas duas relações aqui e substituir elas na minha equação 3 e com isso conseguir colocar de fato uma relação entre o meu potencial químico e a massa molar de forma direta, né? Se eu fizesse isso, então, seria eu substituir ali a relação C na relação D, e aí eu chegaria num caso onde a fração molar do meu polímero vai ser igual a concentração em massa do meu polímero em solução, dividido pelo número de mols do meu solvente, vezes a massa molar do meu material polimérico, mais a concentração em massa do meu polímero em solução. Agora, normalmente, né, a massa molar polimérica, normalmente não, né, sempre, a massa molar do meu polímero, por ele ser uma macromolécula, ela é muito alta. Então, essa massa molar polimérica minha aqui, eu posso chegar a expressar ela em 1,5 milhão de gramas por mol, né? E aí, quando eu pegar um valor aí de 1,5 milhão de gramas por mol e somar
com uma concentração em massa que precisa tender a zero, porque foi a primeira exigência nossa lá na aula de hoje para determinação de massa molar por osmometria, eu vou poder simplificar essa relação aqui, né? Porque eu vou poder desprezar essa soma aqui, por ela não ter um efeito significativo nessa fração molar do meu material polimérico. E aí eu poderia dizer, então, que de forma simplificada ali, né, a fração molar do meu polímero seria somente seria igual à concentração em massa do meu polímero em solução, dividido pelo número de mols do meu solvente em solução, vezes a massa molar do meu material polimérico. E aí, eu quero fazer só mais um adendo aqui com base na fisicoquímica, que eu acho importante, que vai ajudar, que é o quê? O volume molar do meu solvente puro, que é o V10, ele pode ser expresso como o inverso do número de mols do meu solvente. E aí, qual que é a vantagem de eu substituir esse número de mols do meu solvente aqui pelo volume molar do meu solvente puro? A questão é que volume de um solvente puro é fácil de ser medido, né? Lá no laboratório, rapidamente vocês vão conseguir determinar e relativamente de forma barata, né? Esse volume molar do meu solvente puro, né? Você vai conseguir lá pegar um balão volumétrico, por exemplo, né? Uma pipeta, e com isso determinar de forma aí relativamente barata o volume. E o que é bem eficiente nesse caso. E aí eu chegaria numa conclusão aqui, né, uma equação 4, onde a fração molar do meu polímero seria igual à concentração em massa do meu polímero em solução. Nossa, tranquilo, fui eu que preparei a solução, eu consigo ir lá e pesar na balança, né? Então eu vou ter esse valor, eu anotei. O volume do meu solvente puro, nossa, fui eu que preparei a solução, dá para saber qual que é o volume do meu solvente puro, né? Eu peguei ali um balão volumétrico, enfim, uma pipeta e determinei. E a massa dividido pela massa molar do meu polímero. Então, se eu tenho essa relação aqui, eu consigo substituir ela naquela equação lá que a gente apresentou, que tem a série de potências de Maclaurin, né? Se eu fizer isso, eu vou chegar nessa relação aqui, onde eu tenho potencial químico e a massa molar do meu polímero, do meu material polimérico, extremamente importante. Mas vocês vão ver, como ela é uma série de potências, né? Ela não tem fim, né? Então, tipo assim, ela vai ser sempre infinita aqui, ó. Então, eu tenho um termo que multiplica C2, esse termo é 1 sobre M2. Eu tenho um outro termo, que é o volume do meu solvente puro dividido por 2M2 ao quadrado, que vai multiplicar C2 ao quadrado. Eu vou ter um termo aqui que multiplica C2 ao cubo, e assim sucessivamente, C2 à quarta, C2 à quinta, né? E vai seguindo infinitamente aí. E aí, se eu pegar essa expressão aqui, e apresentar a relação aqui entre potencial químico de um lado e a massa molar do outro, né, eu vou ter a resposta para aquela nossa primeira pergunta, né, que seria qual é a relação, se é que existe uma relação entre potencial químico e massa molar de material polimérico. Existe sim. Essa seria uma equação, então, que permitiria para a gente, né, uma relação que permitiria para a gente determinar a massa molar de um material polimérico. Ela só tem algumas condições, né? Primeira coisa, essa equação ela é conhecida como equação do virial, não é? E ela expressa essa relação entre o potencial químico do meu solvente em solução e no estado puro, né, que seria a energia livre, e ela tem uma relação em função da concentração do meu material polimérico, né, que é o C2. Ela vai... E aí, o que ela vai fazer para a gente, né? Ela vai permitir a gente conseguir determinar essa nossa massa molar aqui, inclusive considerando efeitos de desvio de idealidade, né? Porque esses termos aqui, ó, que multiplicam C2, são todos coeficientes que monitoram, né, que vão gerar informação para nós sobre esse desvio da idealidade das soluções poliméricas, o que podem levar
a aproximação da equação a um valor mais real do que seria a massa molar do meu material polimérico. Então, essa equação tem um ponto muito interessante, porque para determinar a massa molar minha polimérica, eu vou precisar saber alguns termos. Quais seriam? Constante dos gases, o nome já diz, é uma constante, tabelado, tranquilo. Temperatura, eu acho também muito tranquilo, a gente fazendo o experimento não teria dificuldade nenhuma de determinar a temperatura onde o experimento foi conduzido. O volume do meu solvente puro, eu também acho bem pertinente a gente determinar ele. E a concentração em massa, né, concentração do meu polímero em solução, que também, como fui eu que preparei a solução, eu não acredito que a gente teria grandes problemas para determinar essa variável ou não. Essas seriam aqui variáveis que a gente conseguiria determinar de forma simplificada. Como eu disse para vocês, todo termo que multiplicar a concentração do meu polímero em solução aqui, ele vai ser conhecido como coeficiente do virial, né? E o que eles representam para nós é esse desvio da idealidade. Eu vou até falar mais sobre eles daqui a pouco. Então, com isso, a gente já conseguiria determinar a massa molar do nosso material polimérico. Vocês concordam? Só que aí, sim, conseguimos. Só que vem uma pergunta. Todas essas variáveis aqui, eu disse que a gente conseguiria medir. Quais são as variáveis? Concentração e massa do meu polímero em solução, volume do meu solvente puro, temperatura e a constante dos gases que a gente pegou num handbook aí, numa tabela, sem problema nenhum. Agora, como determinar essa relação de potencial químico aqui, né? Como determinar a minha energia livre de Gibbs do processo de mistura, né? Existe algum equipamento que a gente possa adquirir que consiga, eu vou lá, aperto um botão e ele sai para nós um valor de energia livre, né? Que gera um valor de energia livre do meu sistema? A gente sabe que não, né? A gente não teria como determinar essa energia livre dessa forma, né? Com equipamento que já geraria. Seria o sonho, né? Mas não existe. Aí que entra a questão das propriedades coligativas, né? A busca pelas propriedades coligativas é exatamente pensando nesse aspecto, né? Que é tentar encontrar uma forma de determinar a energia livre do meu sistema sem eu ter um equipamento que gere automaticamente o valor da energia livre. E aí a resposta foi que os pesquisadores ao longo dos anos pensaram foi a gente usar as propriedades coligativas para encontrar essa relação da energia livre. O que seriam as propriedades coligativas, né? Toda propriedade coligativa é uma propriedade que depende do número de moléculas de soluto em solução. Então, falando aqui diretamente para o nosso caso, que envolve soluções poliméricas diluídas. Então, regras, hein? A solução polimérica tem que ser diluída, então eu estou repetindo isso mais uma vez. Segundo parâmetro, a solução eu tenho que ter como únicas moléculas ali na minha solução o solvente e o material polimérico. A solução tem que ter um cuidado, um zelo ali no preparo, né? Não pode ter nenhuma impureza. Então, bastante atenção nessa parte experimental aí. E aí, o que a propriedade coligativa diz? Dependendo do número de moléculas poliméricas, por exemplo, que eu tiver em solução, essas propriedades que são ditas como coligativas, elas vão ser influenciadas. Então, se eu tiver aí, sei lá, 10 moléculas de polímero numa solução de 100 ml, né, eu teria um valor de propriedade coligativa. Se eu tiver 100 mil moléculas poliméricas, eu vou ter outro valor de propriedade coligativa. Quais são essas propriedades que variam dependendo da quantidade de moléculas poliméricas em solução, né? Ou de número de partículas de soluto em solução? Tem 4 aí que a gente pode citar. A pressão de vapor, ela é influenciada pela quantidade de partículas de soluto em solução, o ponto de ebulição, o ponto de congelamento e a pressão osmótica, né? Já que eu tinha falado lá no início da aula que a gente ia determinar a massa molar usando pressão osmótica, olha aparecendo aqui, né? Aqui tem algumas relações aqui que é já eu dando um spoiler, né, de onde é que a gente vai chegar no final da aula de hoje, que são algumas relações entre propriedades coligativas e massa molar polimérica, né? Então a gente vai conseguir chegar nessa relação aí, já adiantando.
Agora, quando eu falei para vocês sobre o fato da solução ser diluída, e agora quando eu falo que eu estou trabalhando com uma propriedade coligativa que dita a exigência de que ela vai ser um parâmetro que vai ser influenciado pelo número de partículas de soluto em solução ou o número de moléculas poliméricas na minha solução, aí tem aquela pergunta, né? Mas quanto, né? Tem que ser diluída, mas qual tem que ser essa concentração? O que é uma concentração diluída? Se eu pegar 1 kg de polímero e colocar em 1 litro de água, isso aí é uma solução diluída para um polímero? Né? Se eu pegar 1 kg de polímero e colocar em 100 litros de água, isso aí já é considerado uma solução diluída? E se eu pegar 1 kg de polímeros e colocar em 10 mil litros de água, o quanto que eu preciso, qual é o valor que eu preciso ter para ser considerado uma solução diluída, já que essa é uma condição tão importante para a determinação de massa molar? Então, assim, experimentalmente é um valor geral, então não adianta você achar que ele vai ser válido, com certeza, não é nenhuma lei, não é nenhuma dogma, né? Mas é uma estimativa experimental aí, que vão ser soluções de aproximadamente 10 gramas por litro, né, de polímero em um bom solvente, né? Seria a condição ideal para a determinação de massa molar usando procedimentos experimentais. Aí esse conceito bom solvente, o que seria, né, bom solvente? Agora eu quero que vocês não se preocupem com esse conceito do que é, né? Eu só quero que vocês aguardem um pouquinho, depois a gente vai ter uma aula onde a gente vai discutir polímeros em solução, e lá eu vou explicar um pouquinho melhor o que seria um bom solvente, né? Mas assim, para nós aqui agora, o que é importante vocês terem em mente é que o bom solvente seria um solvente que consegue, de fato, solubilizar o meu material polimérico, né? Ele vai garantir a formação de uma solução polimérica verdadeira, né? E aí, se a gente for imaginar lá, para mim ter no caso da solução diluída, o que vai acontecer com a gente é que o emaranhado polimérico, né, em solução agora, cada cadeia polimérica não vai perceber a outra, né? É como se cada emaranhado formasse uma partícula polimérica em solução. E aí, nessa condição aqui, né, que a gente vê, é como se o emaranhado estivesse ocupando um volume, né, específico, uma esfera, né, um volume esférico lá em solução, que a gente chama de volume hidrodinâmico. E nessas condições aqui, elas ocorrem porque as forças repulsivas entre as cadeias poliméricas, elas são suficientes para poder afastar uma partícula polimérica, uma cadeia polimérica de outra em solução. E aí com isso eu tenho que esse volume hidrodinâmico aqui, ó, ele é dito como, segue a teoria, né, do volume livre excluído. Por quê? Ele é não nulo, né? Ele tem espaço real ali, além da cadeia, ele tem esses espaços vazios aqui dentro dele, e ele é incompressível, né, pela teoria do volume livre excluído, que a gente vai ver mais adiante em outras aulas do curso. Agora, quando eu passo a ter soluções poliméricas em regime semidiluído, essas interações entre as cadeias poliméricas já passam a ficar em níveis consideráveis. E agora eu não consigo mais separar esse volume hidrodinâmico aqui, né, de forma significante. Uma cadeia começa a interagir com outra dentro do volume livre excluído aqui, até chegar no caso do regime concentrado, onde eu tenho interações de forma muito intensa entre as cadeias poliméricas. Por isso que a gente tem que trabalhar em regimes diluídos, para reduzir essas interações intermacromoleculares. Aí aqui interações fracas, né? Então, estou falando força de Van der Waals, ligações de hidrogênio. Porque com a redução delas, eu passo a ter um valor mais confiável de massa molar, né? Porque eu torno o sistema mais próximo da condição ideal. Beleza? E aí, se a gente imaginar lá, eu vou trazer aqui alguns dados aqui, né, até experimentais. Se eu imaginar que eu pegue aí uma amostra de poliestireno, né, então aí por volta de 20 mil gramas por mol, prepare uma solução aí 0,01 gramas
por centímetro cúbico em benzeno, né? Entendendo que o benzeno seja um bom solvente. Então, eu estou querendo dizer que essa solução, considerando que ela se encontra de fato no regime diluído, considerando que ela foi preparada com zelo, então não tem impurezas no meu sistema, e eu fui lá e determinei o efeito dessa quantidade de macromoléculas de poliestireno em solução aqui naquelas propriedades coligativas. O que a gente vai poder perceber? Que eu vou ter, devido à adição do poliestireno, uma redução na pressão de vapor do benzeno da ordem de 4 vezes 10 a menos 3 milímetros de mercúrio. Eu vou ter uma elevação na temperatura de ebulição da ordem de 1,3 vezes 10 a menos 3 graus Celsius. E uma redução na temperatura de congelamento da ordem de 2,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius. Agora, acontece que a pressão osmótica vai ser variada em 15 centímetros de benzeno, devido à presença dessa mesma quantidade de moléculas de poliestireno em solução. Aí, isso aqui é um indicativo de que eu consigo determinar a massa molar polimérica por qualquer propriedade coligativa, pressão osmótica, pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, a gente consegue. Agora, por que eu iniciei a aula dizendo que a gente ia trabalhar com pressão osmótica? Né? Por que eu escolhi a pressão osmótica? Porque se a gente for parar para ver, eu tenho uma variação extremamente mais significante da presença das moléculas poliméricas, moléculas macromoleculares, né? Macromoléculas poliméricas, em solução, na pressão osmótica, do que nas outras propriedades coligativas. Então, se a gente for parar para pensar, é muito mais eficiente e muito mais barato medir uma variação de pressão osmótica de 15 centímetros de solvente do que a gente ter equipamentos de medida de temperatura da ordem de 10 a menos 3 graus Celsius ou de uma coluna de milímetros de mercúrio em 10 a menos 3 milímetros, né? Então, assim, é realmente mais eficiente, né? E instrumentalmente mais barato também. E aí, então, pensando lá na pressão osmótica, né? Experimentalmente, o que a gente teria no caso da pressão osmótica? Pensar que eu tenho um vaso comunicante aqui, né? E coloquei no meio dele uma membrana semipermeável. O que seria essa membrana semipermeável aqui? Ela é uma membrana que ela tem a possibilidade de permear as moléculas do solvente, porque elas são pequenas. Agora, como as macromoléculas poliméricas são bem maiores que as moléculas do solvente, elas não conseguem atravessar a membrana, por isso que a gente fala que ela é semipermeável, né? E aí eu vou colocar de um lado a solução polimérica e do outro lado eu vou colocar somente o meu solvente. O que vai acontecer quando esse meu sistema entrar em equilíbrio, né? No equilíbrio? Eu vou ter que a energia livre do meu solvente vai ser igual dos dois lados, né? Igual ao potencial químico do lado 1 e que vai ser igual ao potencial químico do solvente do lado 2. Agora, isso só acontece no equilíbrio, porque no início eu vou ter uma difusão do meu solvente. Eu vou ter uma difusão do meu solvente de forma a tentar equilibrar esse meu potencial químico. Por quê? Se eu coloquei o mesmo volume, né, de solução de um lado em relação ao volume de solvente que eu coloquei do outro lado, se eu contar quantas moléculas eu tenho de cada lado, a gente vai perceber que a quantidade de moléculas minhas de solvente no lado da solução é menor do que naquela onde só tinha o solvente. Então, eu tenho uma diferença no meu potencial químico do meu solvente e uma tendência à difusão. Quando ocorrer essa difusão das partículas de solvente para o interior da minha solução, eu vou ter um aumento, né, ΔH nessa pressão medida, né, nesse meu sistema aqui. E aí esse meu aumento nessa minha pressão medida aqui no ΔH aqui, que é a pressão osmótica. Agora, eu teria difusão das moléculas de polímero para o interior de solvente nesse caso? Não, considerando que a membrana semipermeável é eficiente na capacidade de reter o meu material polimérico. E isso, de fato, é bem importante nesses experimentos aqui para determinação de massa molar envolvendo pressão osmótica, né? Então,
continuando aqui, se eu pensar então que eu esperei esse sistema entrar no equilíbrio, eu tenho que o meu potencial químico é igual do meu solvente, é igual dos dois lados, né? Agora, o potencial químico do meu polímero vai ser igual dos dois lados? Não, né? Claro que não. Aqui tem polímero do lado da solução e do lado do solvente tem zero polímero. Então, o potencial químico vai ser sempre diferente. E aí, se eu fazer uma relação onde eu consiga integrar esse meu potencial químico do meu solvente para poder chegar numa relação que expresse para nós a pressão osmótica com o potencial químico, que de fato é nosso objetivo, eu quero encontrar agora aqui uma relação entre potencial químico e pressão osmótica, esse π aqui, nesse aumento na pressão devido à quantidade de moléculas poliméricas em solução. Porque se eu fizer isso, eu vou conseguir substituir essa relação de potencial químico por uma relação de pressão osmótica, naquela equação do virial para determinação de massa molar. E com isso, eu teria, de fato, uma equação que experimentalmente seria totalmente viável, né, de ser aplicada num laboratório, por exemplo. E aí, se eu resolver essa integral aqui, né, eu chegaria numa condição onde eu teria que o potencial químico do meu solvente do lado 2 iria ser igual ao potencial químico do meu solvente puro, né, mais a pressão osmótica vezes o volume do meu solvente puro, né? Seria uma relação 2 aí. Se eu substituir aqui, então, a relação no equilíbrio, a relação da energia livre de mistura do meu sistema nessa relação da pressão osmótica aqui, eu conseguiria, então, de fato, encontrar uma equação que relacione potencial químico com pressão osmótica de forma eficiente, né? De forma extremamente eficiente. E aí eu poderia substituir essa relação, né, na equação do virial e com isso incorporar a pressão osmótica lá na minha equação do virial. Quando eu faço isso, é até bom que eu consigo simplificar na equação o volume do meu solvente puro. E aí com isso eu chegaria numa relação aqui entre pressão osmótica e massa molar polimérica. E a pressão osmótica é uma grandeza relativamente simples de ser quantificada, né? Se eu supor que a concentração do meu polímero em solução tende a zero, que é aquela uma condição lá também inicial, onde eu falo que eu tenho que ter uma solução polimérica ideal, e nesse caso, então, eu teria que ter pouca quantidade de polímero em solução para tentar manter a idealidade, o que vai acontecer com essa equação minha do virial aqui? Eu vou ter a situação onde eu estaria multiplicando os coeficientes do virial por números muito pequenos, né? E isso, cada número muito pequeno, é elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, à quinta potência. E aí, com isso, um número muito pequeno elevado à enésima potência, ele está tendendo a zero. E eu conseguiria, com isso, simplificar essa minha equação aqui para uma relação entre pressão osmótica, constante dos gases, temperatura, concentração de polímeros em solução, concentração do meu polímero em solução e massa molar polimérica. Essa relação aqui, né, que seria o limite da concentração do meu polímero em solução, da pressão osmótica dividido pela concentração do meu polímero em solução, igual constante dos gases vezes temperatura dividido pela massa molar do meu polímero em solução, é exatamente a lei das pressões osmóticas de Van Hoff, né? O Van Hoff, inclusive, estava estudando essa teoria aqui na sociedade de Faraday, né? Com a proposta de tentar encontrar explicações para os sistemas coloidais, né? Que de certa forma, deram origem ao estudo aí dos materiais poliméricos. Então, eu acho que cai muito bem aqui trazer essa informação aqui sobre o Van Hoff, que inclusive era um debate sobre a existência ou não de macromoléculas que culminaram nessas relações aqui, que são indicativos da presença real de macromoléculas em solução, né?
Só que essa equação da lei das pressões osmóticas de Van Hoff, e até agora a gente está se referindo a uma massa molar polimérica um pouco simplificada, porque na verdade o material polimérico ele é polidisperso, né? Então ele não tem um valor de massa molar bem definida, igual um material metálico ou um material cerâmico. O que ele vai ter é um valor médio, tipo uma massa molar aritmética média, né? E para que essa lei das pressões osmóticas de Van Hoff tenha mais relevância nos dias de hoje para materiais poliméricos, seria importante a gente incorporar esse aspecto da polidispersividade, né, desse valor médio de massa molar do meu material polimérico. Para isso, então, o que a gente pode fazer é considerar que a concentração do meu polímero em solução vai ser igual ao número de mols do meu polímero em solução vezes a massa molar do meu material polimérico. Se eu usar essa relação aqui, eu posso substituir na equação de Van Hoff a massa molar por um somatório de NiCi. Sendo que aqui agora, número de mols Ci aqui está se referindo a número de mols de cada tamanho de cadeia. Então, por exemplo, eu tenho quantos mols de uma cadeia maior dividido pela concentração daquela quantidade de cadeias maiores lá em solução, depois uma cadeia menor, né, que é a expressão, né, que a gente tem para determinação da massa molar aritmética média. Com isso, então, eu conseguiria substituir aquele M2, que é uma massa molar muito simplificada para materiais poliméricos, pelo termo massa molar aritmética média. Essa expressão aqui, né, para determinação de massa molar por osmometria, ela é uma expressão que relaciona pressão osmótica, concentração do meu polímero em solução, constante dos gases, temperatura e massa molar aritmética média. Ela é uma equação útil para a determinação desse tipo de massa molar polimérica, né? Aí quando eu estou falando desse tipo, existem outros tipos de massa molar polimérica, existem outras formas de se expressar a massa molar polimérica, existe a massa molar ponderal média, a massa molar viscosimétrica e várias outras, né? Então é importante sempre a gente se atentar a esse ponto quando estiver determinando massa molar polimérica, até para poder expressar ela da forma adequada e conseguir se comunicar com outras pessoas e se fazer entender, né? E aí, essa equação apresentada até aqui, ela não leva em consideração os desvios da idealidade, porque a gente acabou pegando aqueles coeficientes do virial e simplificando eles todos para zero para poder chegar nessa equação da determinação da massa molar. Só que, na prática, às vezes, né, dependendo do grau de exigência e de confiabilidade do resultado que você está buscando encontrar da sua massa molar, você pode tentar empregar esses coeficientes do virial e, com isso, considerar esse desvio da idealidade, né? Tentar imaginar o quão real seria a sua solução, né? E na prática, eu estou querendo dizer, então, seria considerar algumas possíveis interações entre macromoléculas poliméricas e moléculas de solvente, né? E aí, com isso, essa relação da pressão osmótica e a massa molar aritmética média polimérica ficaria assim, né? Que eu teria a relação, então, manteria a relação entre pressão osmótica e concentração do meu polímero em solução, constante dos gases, temperatura, vezes 1 sobre massa molar aritmética média, mais os coeficientes do virial. Então, essa aqui seria uma equação do virial, onde eu tenho o segundo coeficiente do virial, o terceiro coeficiente do virial e por aí adiante. Normalmente, a gente não expressa o quarto coeficiente do virial, né? Porque aí o efeito, como eu estaria multiplicando a concentração agora no quarto coeficiente do virial, a concentração do meu polímero de solução ao cubo e a concentração é muito baixa, então o efeito do quarto coeficiente do virial já seria muito pouco significante no valor obtido da minha massa molar polimérica. Por isso que a gente para no terceiro coeficiente do virial aqui, né? E se eu olhar lá na equação do virial, eu teria que, por exemplo, esse meu segundo coeficiente do virial aqui, né, o A2, ele seria igual a constante dos gases vezes temperatura
vezes o volume do meu solvente puro dividido por 2 vezes a massa molar do meu material polimérico ao quadrado. Essa relação aqui, ela mostra para nós, ela chama atenção para alguns pontos, como por exemplo, quais são os fatores que vão afetar desse desvio da minha idealidade, né? Quais são os aspectos da minha solução polimérica que levam ela a não se comportar exatamente como uma solução ideal. Primeiro ponto, né, que eu quero chamar a atenção aqui é a natureza do solvente, né? Essa relação desse meu segundo coeficiente do virial aqui está mostrando que dependendo do tipo de solvente que eu tiver, e as características, as propriedades desse solvente aí, elas vão de fato levar a um desvio da idealidade, né? Ou alguns mais do que outros até, né? Dependendo da escolha do seu solvente ali na produção da sua solução. E aí vem aquela discussão lá do bom solvente, né? Que a gente vai entrar nela de forma mais aprofundada na aula de polímeros em solução. O que seria um bom solvente, né? E o quanto que a gente teria que chegar próximo, que as condições seriam necessárias para chegar próximo de uma solução o mais ideal possível. Outro aspecto importante aqui dessa relação do segundo coeficiente do virial é que ela está mostrando que a temperatura é muito importante, né? E aí, o que a gente vê aqui? Que quando eu tenho um aumento da minha temperatura, né? Eu tenho um aumento da temperatura vai estar levando a um aumento do meu segundo coeficiente do virial, e uma redução da minha temperatura vai estar levando a uma redução do meu coeficiente do virial. Essa redução no meu coeficiente do virial, com a redução da minha temperatura, né, ela está mostrando para nós que quando temos uma temperatura da solução muito baixa, o segundo coeficiente do virial vai ter uma tendência a ser reduzido, a ir para zero. E isso aqui está mostrando para nós que ela está se tornando mais ideal, né? A solução está ficando cada vez mais ideal, eu estou tendo cada vez menos efeito da temperatura, distorcendo a equação do virial na determinação da massa molar polimérica minha. Esse efeito aqui, ele foi posteriormente comprovado pelo Flore, né, através da condição θ, que na condição θ a gente via, que a gente vai ver, né, lá na aula de polímeros de solução, que quando eu reduzir a temperatura, vai chegar numa dada temperatura na qual eu vou ter uma interação mínima entre as moléculas de solvente e as moléculas poliméricas. E isso vai nos auxiliar, então, para aproximar a solução polimérica mais da condição ideal e, com isso, conseguir determinar de forma mais precisa a massa molar polimérica. Um outro parâmetro aqui que está mostrando, que essa equação mostra para nós também, é o M2, né, a massa molar polimérica, afetando a idealidade. Aí o que quer dizer a massa molar polimérica afetar a idealidade da solução polimérica? Isso que mostra para nós que eu tenho um efeito muito importante aqui associado ao fato da cadeia polimérica ser macromolecular, a elevada massa molar polimérica. E, além disso, ao efeito da polidispersividade, né? Ao fato de eu ter cadeias poliméricas, cada uma delas com tamanho diferente. E aí, esse fato leva a eu ter alguns efeitos aí na interação polímero-solvente que acabam não podendo ser tão desprezíveis assim. E aí, com isso, não só a massa molar, mas a própria natureza química, a própria estrutura dos meus meros estão afetando também. E aí a gente vai ter, então, que, dependendo da situação que a gente estiver determinando o meu material polimérico, levar em consideração o segundo coeficiente do virial é algo até interessante, porque ele acaba corrigindo alguns erros, né, associados a algumas condições de contorno aí que não levam em conta essa elevada massa molar polimérica, ao efeito da temperatura, né, que é inerente até ao tipo de solvente. Por isso, em alguns casos, a determinação de massa molar ela acaba empregando a equação do coeficiente do virial, onde é expresso também o segundo coeficiente do virial ou até o terceiro, né? E aí,
eu tenho que essa técnica de determinação de massa molar por osmometria de membrana, usando pressão osmótica, né, ela é mais eficiente para materiais poliméricos que apresentem massa molar maior, né? Por que que quando eu tenho uma maior massa molar, né? Então aí no caso aí eu tenho massas molares por volta, né? Aqui é só um número indicativo, não é algo fixo, né, só para ter um valor ali de referência, mas pensando num valor aí de referência, quando eu tiver massas molares acima de 30.000 gramas por mol, que a técnica vai ser eficiente. Por que quando eu reduzo a massa molar polimérica, essa técnica de pressão osmótica não é tão eficiente? Porque a técnica vai exigir aquela membrana semipermeável. E quando eu reduzo a massa molar polimérica, eu acabo diminuindo o volume hidrodinâmico do meu polímero em solução e a membrana já não começa mais a ser tão eficiente assim na capacidade de barrar a difusão das moléculas poliméricas do lado 1 para o lado 2, por exemplo, né, para o lado do solvente puro. E aí, com isso, eu passo a ter um erro muito grande na medida da minha massa molar por essa técnica. Aí, como eu disse, é só um valor, uma estimativa, né, para vocês poderem usar de referência. A gente tem também os equipamentos que podem ser usados para determinar a massa molar por pressão de vapor, né? Aí os equacionamentos eles seriam inclusive a demonstração deles bem parecida com a mesma forma que a gente fez para a pressão osmótica e chegariam todos naquelas relações entre a propriedade coligativa, a concentração do meu polímero em solução e a massa molar aritmética média do meu material polimérico, né? Tanto para a ebuliometria quanto para a crioscopia, né? Onde eu teria efeito também da propriedade coligativa, concentração do meu polímero em solução e massa molar aritmética média do meu material polimérico. Aí, para poder ajudar a fixar, eu acho que seria interessante vocês tentarem pensar num exercício, né? Supor que alguns dados foram coletados num experimento de pressão osmótica que foi conduzido a 25 graus Celsius, né? Como que seria, então, isso num laboratório? Vocês teriam que preparar diferentes soluções poliméricas, cada uma delas com uma concentração diferente, garantido com que todas elas se encontrem no regime diluído. Então, vamos supor, num exercício, né, que vocês resolvam, que essa condição foi aceita, né? que de fato a solução polimérica se encontra no regime diluído. Para cada solução polimérica, vocês vão colocar essa solução no equipamento para determinação de pressão osmótica, preparar o equipamento, e ele vai fornecer para nós o valor da pressão osmótica, né, em centímetros de solvente. Então, quanto que eu tive de aumento com a presença, a variação na pressão osmótica, o quanto que a pressão osmótica variou devido à presença daquelas cadeias poliméricas em solução. O que a gente vai perceber? Para cada concentração polimérica em solução, eu vou ter um valor de pressão osmótica. E aí, como que eu vou chegar com esses resultados na determinação da minha massa molar aritmética média? Primeira coisa, né? Se a gente olhar a equação para determinação de massa molar usando pressão osmótica, ela relaciona o limite da pressão osmótica dividido pela concentração, sendo que a concentração está tendendo a zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? Plotar um gráfico, né, que relacione essa relação entre pressão osmótica e concentração polimérica em solução em função da concentração do meu polímero em solução. Então, no eixo X, eu vou ter a concentração do meu polímero em solução. No eixo Y, eu vou ter a relação entre pressão osmótica e concentração do meu polímero em solução. Agora, como que eu vou plotar esse gráfico, né? Eu vou ter que pegar os dados gerados pelo equipamento e encontrar essas relações de pressão osmótica dividido pela concentração. E aí, com isso, eu vou conseguir plotar o nosso gráfico aqui, onde eu vou ter, para cada pressão osmótica, um ponto do gráfico. Quando eu fizer isso, a gente vai chegar numa relação, através de regressão linear, do tipo y igual a A mais bx. Nessas relações aqui, a gente tem o quê? Que o intercepto,
né, onde a concentração tende a zero aqui, né, em concentração igual a zero aqui, que seria o intercepto com o eixo y, eu vou ter o parâmetro A. E esse parâmetro A da equação y igual a mais bx é a expressão constante dos gases vezes temperatura dividido pela massa molar aritmética média do meu polímero em solução. E aí fica fácil. Concentração dos gases é uma constante tabelada, a gente vai ter ela, e a temperatura foi a temperatura onde a gente realizou o experimento, que nesse caso foi 298,2 kelvins. Então a gente conseguiria com isso determinar a massa molar polimérica. Sugestão é que vocês tentem fazer esse exercício e tragam as dúvidas, né, que forem surgindo para a gente poder conversar. No mais é isso, né? Tudo bem com